Salve turma, tudo bem? Bem-vindos à série Macumbando com Exu. Meu nome é Marcel Ang, sou sacerdote de Umbanda e nesse canal eu ajudo você a trabalhar com Exu de forma simples, confiante e poderosa. O tema do vídeo de hoje é muito importante. Saiba diferenciar Exu de espírito enganador. Isso é vital para que você tenha uma relação saudável com o teu Exu, ou com o Exu que você gosta, com o Exu que você ama, com o Exu do teu terreiro que você frequenta, ou que você trabalha, tanto faz. O importante é saber diferenciar. Então, vamos que vamos, presta atenção porque as dicas são muito importantes e são vitais para você saber realmente identificar o Exu de verdade do espírito enganador. E para você que é iniciante na Umbanda, nós vamos explicar primeiro o que é um Egum, o que é um espírito enganador. Então para pensar aqui comigo. Imagina que você seja um espírito desencarnado que desencarnou no ódio, na raiva, sem muito propósito de vida, ou que foi injustiçado, ou que cometeu uma grande injustiça e tem um grande arrependimento, e foi para o astral. E aí, chegando no astral, uma egrégora, uma falange, um agrupamento de espíritos te contrata. Fala assim, olha, a gente pode ajudar você a se vingar, ou a gente pode ajudar você a colocar essa raiva de fora de uma forma bem objetiva. Nós te damos poder para isso, você vai aumentando na hierarquia e puxando pelo teu ego, você não tem como não aceitar fazer parte de uma gangue espiritual, vamos dizer assim. Esse agrupamento espiritual, que não tem nada a ver com os agrupamentos de espíritos que trabalham na Umbanda, são espíritos enganadores. Ou seja, se você é um espírito enganador, você pode fingir ser quem você quiser, porque você não tem uma ética, você não está numa moral ilibada, vamos falar assim, brincando, né? Para fazer um trabalho decente, por exemplo, que o Exu faz na Umbanda. Então, algumas pessoas encarnadas vibram essa mesma vibe desses espíritos. E vibrando essa mesma vibe desses espíritos, naturalmente elas se afinizam com essa classe de espíritos que também vão alimentar o ego dessa pessoa, prometendo poder, prometendo realização, prometendo uma série de coisas que eles sabem que não pode dar, mas não importa. O que importa é que eles possam exercer essa forma da espiritualidade baseada no ódio, no medo e na ameaça. Por que eles fazem isso? Porque eles se alimentam dessa vibração. Quando alguém faz algo junto com esses espíritos e gera uma energia de ódio, por exemplo, essa egrégora se alimenta desse ódio, se fortalece e começa a expandir seus territórios espirituais, entende? Então, existem alguns terreiros de Umbanda, alguns sacerdotes, sacerdotisas de Umbanda, e pode colocar uma aspa enorme nessa história aí, para quem não sabe o que significa aspa, tipo, eu tô sendo irônico agora, que prometem um monte de trabalho, prometem milagres para as pessoas. Em troca do quê? Em troca praticamente da tua vida, da tua submissão, em troca de todo o teu dinheiro. Eles cobram trabalhos, eles cobram às vezes fundamentos, por exemplo, de candomblé que eles não sabem fazer, porque não tem linhagem para isso. Então eles cobram raspagem, bori, roncó, camarinha e um monte de ritual que eles nem sabem o que eles estão fazendo, só imitam e cobram uma grana por conta disso. Eles te ameaçam. Vou dar um exemplo, o que mais acontece só para você entender. Olha, eu estou vendo aqui no meu oráculo, no meu jogo, que você tem um trabalho negativo. Fizeram algo contra você. E você, no teu desespero, sempre a gente tem alguém que não gosta da gente, entende? Sempre a gente tem alguém que a gente fala, pô, meu santo não bate com aquele cabra ali. E a gente vai falar, mas rapaz, o cara nunca nem colocou uma guia, nunca falou de Umbanda. Ah, mas ele pode ter feito o que eu estou fazendo agora, um oráculo e ter pago um trabalho para me prejudicar. E você começa a entrar numa pira que essa pessoa ela vai te induzindo a ter, que é difícil no teu desespero, na tua ignorância, no bom sentido da palavra, ignorância por não saber do processo espiritual, não dá tudo que você tem para se ver livre desse trabalho, que está acabando com a tua vida, que está acabando com o teu amor, que está acabando com teus objetivos. Porque você não se liga que muitas, 99,99%, tudo que acontece de desgraça na sua vida é escolha tua, é um movimento teu errado, o que também é naturalíssimo. A gente está aqui para errar e para aprender, certo? Se você não achar isso, é esquisito. Então presta atenção no tio Marcel aqui.
Tu veio aqui para aprender. Então, primeira coisa que tu tem que fazer quando tu vê que tem alguma coisa errada é aonde eu errei. Mas nesse momento você não vai pensar nisso. Nesse momento você vai estar teu dinheiro. E essas pessoas que também estão sendo enganadas, porque são marionetes, não passam de marionetes, que também são até, de certa forma, infantis espiritualmente falando. Então não estou falando que elas são más. Às vezes elas são mesmo. Mas normalmente elas são infantis, entende? Elas não sabem nada e quer saber tudo e estão induzidas por esses espíritos. Elas vão usar algum nome de Exu, um Exu famoso, uma pombagira famosa, para atestar o poder dela. Ela está fingindo. Talvez sim, talvez não. Eu não posso ter certeza porque cada caso é um caso. Mas normalmente esse espírito enganador que está do lado dela vai falar: eu sou Tranca-Rua, sou Maria Padilha, né? Sou Dama da Noite. Deixa eu ver outra famosérrima aqui que tá no top 10 das encrencas, né? Maria Padilha é campeã, né? Tranca-Ruas é o campeão também. Capa Preta é o campeão. Tem vários nomes de Exus que o pessoal coloca aí para tomar frente desse trabalho. E aí você fala, pô, mas aí começa a não fazer sentido, porque o cara tá aqui fazendo um monte de matança de bicho, prometendo mundos e fundos, falando que vai destruir as pessoas, e na Umbanda trabalha com o Exu, ué, então o Exu que trabalha na Umbanda faz a mesma coisa que eu tô contratando aqui, entende? Faz sentido essa lógica, faz sentido. Só que o que é preciso ser dito é que esses espíritos não são os Exus. Presta muita atenção nesse momento. Vou esperar, dá 5 minutinhos, respira aí. Respirou? Então agora digere. Esses espíritos não são Exus. Ah, Marcelo, mas aí é sacanagem que você está fazendo comigo agora. Como é que eu vou saber diferenciar então? Porque o nome é o mesmo, o tipo do trabalho do arquétipo é o mesmo, a pessoa usa guia, a pessoa joga oráculo, a pessoa às vezes tem um terreiro, tem a imagem dos orixás lá, Marcelo. Como é que você fala que é enganador? Que não é verdade? Simples, porque a Umbanda, ela é uma religião. E o foco dessa religião é o religar a Deus. Qual Deus? O Deus que habita dentro de você. Eu não estou falando de Deus Papai do Céu, Deus Jeová, Deus Olorum, Deus seja lá quem for. Esse Deus você pode dar o nome que você quiser. Aí é você e teu universo. Eu não me importo com qual Deus você se conecta. Às vezes você nem se conecta com Deus mesmo. E tá tudo bem. Isso para mim é o que menos importa. O que importa é o que a gente chama de Deus interior, pode ser essência, pode ser o seu eu superior, pode ser o teu anjo guardião, que a gente fala, não é o anjo da guarda, né? É o anjo guardião, é o seu eu que te guarda. É aquele momento que você, quando está refletindo, começa a abrir tua mente, tudo começa a ficar muito claro, por questões de segundos, que parece que você passou anos com você mesmo. É esse tipo de frequência que eu estou falando. Então, quando você começa a trabalhar nessa frequência, você consegue diferenciar como quem é o espírito enganador e quem é um Exu mesmo. Eu vou usar alguns termos que às vezes em algumas vertentes mudam, mas é só pra gente, como você é novo, só pra você entender. A gente fala Exu de lei. Exu de lei. O que é o Exu de lei? É o Exu que segue a lei. É o Exu que segue uma norma. É o Exu que segue uma conduta. Porque a partir do momento que ele trabalha na Umbanda, ele muda um pouco a forma dele trabalhar quando a gente compara a Quimbanda, mas segue uma lei, segue uma conduta, segue uns mandamentos, vamos falar assim, do reino de Exu. Né? Então um deles é nunca enganar ninguém, não tem por que Exu enganar ninguém. Né? Outro mandamento de Exu, vamos falar assim, é nunca prejudicar ninguém. Exu não se presta a isso, ele não precisa fazer isso. Ele sendo um agente kármico, ele jamais também vai pôr a mão em cumbuca alheia, no sentido que ele sabe que ele vai se prejudicar mais pra frente. Né? Exu é livre, Exu não tem muitos dogmas que a gente tem, isso é real. Mas Exu sabe que tem algumas consequências, porque tudo é energia, né? Então se você emana alguma coisa, essa coisa vem para você por afinidade energética, por afinidade vibracional. Ah, é Deus, não é Deus, não me importa. São leis naturais que exercem para todos, em todas as religiões, em todas as searas ocultistas, onde você quiser pisar, essa lei se manifesta. Então,
a dica essa é a dica de ouro, né? Tô te enrolando, eu sei, mas você vai entender. Quando você for para um terreiro e você começa a ver postura dos Exus assim esquisitas, assim no sentido de mau caratismo em palavras, te leva a uma vibração de ódio, palavras chulas mesmo, porque Exu às vezes solta uns palavrão, porque isso é importante dizer, é para quebrar mesmo, para quebrar, para você relaxar. Exu sabe fazer isso muito bem, então às vezes ele solta um palavrãozão assim para você relaxar, dar risada, para depois ele para depois ele enfiar o garfo em tu, entendeu? Nos bons sentidos, com conselhos, né? Então, quando você vê que esse Exu, ele é meio vulgar, ele tem um olhar meio sensual demais, assim, sabe? Se é que você me entende. Eu não vou ficar falando isso porque essa plataforma não deixa eu falar muitas coisas, assim, nesse aspecto, sabe? Mas você entendeu, né? Um olhar sensual demais, uma postura sensual demais, principalmente com as mulheres, entende? Você já pode desconfiar muito daquele Exu, muito mesmo. E você tem esse direito, tá bom? Você tem esse direito. Outra coisa importante também é que Exu sempre tem uma energia que te aquece, que te vitaliza. Ele sempre tem uma energia que você se sente poderoso, poderosa do lado dele. Ele olha para você, o olho parece inflamar, coisa que no enganador não existe. O olho é frio, a energia é fria, você sente enjoo, às vezes, do lado de um espírito desse. E você sente também que o teu radarzinho aranha, aquele radarzinho que a gente tem assim, cuidado, não tá certo isso. Ele apita, ele apita, ele apita, e ele fica apitando. Mas como a gente tá ali, às vezes, numa questão de fé ou desespero, a gente passa desse radar, sabe? A gente costuma não... Ah, é coisa da minha cabeça. Vamos confiar que vai dar certo. Porque esses espíritos ganadores, eles têm boa palavra. Eles sabem dialogar quando eles querem também. Eles sabem convencer. Senão eles não eram enganadores, né? Tipo, um bom enganador, o cara é o mestre do disfarce, é o mestre das palavras, às vezes bonitas até, né? Mas ele não mantém por muito tempo. Ele cai, ele não aguenta ficar nesse fingimento por muito tempo. É importante falar também, só um parênteses aqui, abre parênteses, que esses espíritos enganadores, eles podem imitar qualquer entidade de Umbanda. Eles podem imitar até orixá. Fecha parênteses. Então, esses espíritos enganadores, eles são bem perigosos. A gente chama na Umbanda eles de Egum, de Quiumba, né? Não é o sofredor, é o Egum, Quiumba, que é os regidos pelo ódio mesmo, e vazio de qualquer sentimento positivo. Eles estão no mundo para destruir o planeta Terra? Não. Não, tá bom? Porque até eles, em algum momento, vão ser resgatados pelos próprios Exus de lei. Vão ser corrigidos pelos próprios Exus de lei. Ah, Marcel, mas aí eu tenho uma questão importante para te falar. Então por que existe? Por que esses terreiros existem? Por que os Exus deixam isso acontecer? Porque as pessoas que se cercam desse tipo de espírito também estão em aprendizado. Elas também têm o tempo de aprendizagem ali junto com eles. É uma egrégora, encarnada e desencarnada junta, gerando algo destrutivo. Não para as pessoas que se protegem, que focam na vida, para eles mesmos. Então, quando a gente enxerga a coisa num âmbito maior, sem o papai do céu para dar papinha para gente, tudo que acontece nesse plano aqui acontece por aprendizado mesmo, para a gente aprender. Então, às vezes, a gente cai em umas armadilhas que são importantes para o nosso aprendizado. Então, Deus não tem nada a ver com essa história. Esse processo é humano. Se a gente acredita num Deus maior, numa deusa maior, numa força maior, ele já te dotou de inteligência, discernimento, de capacidade de aprendizado, de capacidade pessoal de esforço físico, emocional, psicológico. Então ele já fez o que tinha que fazer para a gente começar a andar aqui de uma forma boa e de uma forma autômata também, né? Nesse sentido que eu estou falando. Então você imagina assim, ó, pensa comigo agora. Você tem um filho pequeno. Aí esse filho pequeno tá lá, os seus 2 anos, 3 anos. Aí você tem que dar papinha para ele, tem que corrigir, tem que ensinar ele a caminhar. Não é assim que funciona?
Aí ele vai ficando adolescente. Aí ele entra na fase de rebeldia. Aí, porra, os pais sempre estão errados. Qualquer coisa que o pai fala, porque eu sei de tudo, porque você tá errado, e porque eu vou sair pra vida, que eu vou abandonar tudo, que isso não presta, que vida é essa? Quer fazer tudo o contrário. E aí os pais continuam educando ali da forma que dá, né? Dentro de um limite, para não extrapolar também alguns processos de educação e para deixar ele mesmo ver os erros que ele está cometendo. Isso é importante, não é? Então, olha aí as coisas se repetindo do micro ao macro. Às vezes, nessa fase de adolescência, que é o que a maioria está aqui hoje em dia, né? Você pode ter 70 anos, mas eu vejo uns caras de 70 anos com 12, 13, 14, né? Às vezes você tem que, nessa educação, educar e deixar errar. E é a mesma coisa, até a fase adulta, que é quando os pais falam assim, agora é com você. Então, se Deus existe, é uma força maior e nos criou, e a gente está nessa fase adulta, pelo menos é o que dizem, né? Deus já fala assim, ó, se vira, irmão. Agora é com você, né? Vai, vive, erra, né? Frutifica. Aí você vê se o fruto é podre ou se não é. Você vê se você mata a fome com o que você planta ou não. É simples assim, né? E os Exus são esses agentes que ajudam você nesse processo. Ah, você quer fazer porcaria? Ué, planta aí. Aí quando você planta, né, fica bonita aquela plantação, né? Só de porcaria, para não falar outra coisa. A plantação de M, né? E aí aquelas árvores bonitas, tal, você fala, nossa, tô com fome, vou pegar para comer uma maçã dessa plantação aí. Tá podre, cheio de verme. Como é que você vai matar a tua fome depois? A fome da alma. Então o Exu fala, tá vendo? Então vamos começar a preparar a semente correta? Vamos tacar fogo nesse terreno? Que é quando acontecem as mudanças que você nem acredita. Porque Exu, quando ele fala assim, agora você quer ajuda? Então eu vou te ajudar. Ele ajuda de verdade. O Exu de verdade, ele ajuda de verdade. Começando tacando fogo em tudo que você plantou de porcaria por aí. Para começar do zero. Então você está preparado? Entende o que eu estou falando? A coisa é séria. A coisa não é continho de fada. Né? O Exu ele sempre vai te ajudar, vai te auxiliar nas coisas mais rápidas. Mas quando você trabalha com o Exu profundamente, nas coisas mais profundas, óbvio, né? Se aprofundar bem nas coisas mais profundas, você vai mexer com muita coisa que você não está acostumado a mexer. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Exu, a surra de Exu que todo mundo tem medo, eu já ouvi, por exemplo, é certo de uma médium falar. A pombageira falava para mim que eu precisava trabalhar, que eu precisava desenvolver. E eu sempre entrei em estado de negação, o que é normal. Porque todo médium que, antes de ser médium, existem como é que fala? As exceções. Existem as exceções. Mas normalmente o médico fala, eu não vou querer incorporar com o espírito, assumir um monte de responsabilidade, nem sei o que é direito. É negação. Normal isso acontecer, tá? Você que é novo na Umbanda, é normal você estar na dúvida também. Relaxa, tá bom? Mas essa médium específica falou, nossa, a pombagira me empurrou no meio de dois carros, eu quase morri, e aí eu tive que trabalhar. Porque isso já não é pombagira, entende? A pombagira não vai te empurrar no meio dos carros. O Exu não vai fazer você bater o teu carro para falar assim, olha, tá vendo? Fez você bater o carro e quase morrer e ter que gastar um dinheiro que você não tem só para você trabalhar na mediunidade. Que religião é essa que faz isso? Conta para mim. Não, o chamado é outro. E a surra de Exu é outra, é interna. Exu ele começa a instalar o inferno na tua mente. Quando você tem um monte de inferno para pôr para fora. Porque a gente esconde tanta coisa às vezes, consciente ou inconscientemente, que a gente se torna um copo cheio transbordando de tudo que não presta. Mesmo que ele esteja fazendo as coisas boas, você não consegue mais pensar, você não consegue mais agir, você não consegue mais fazer, você entra em depressão. E a surra de Exu, que a gente chama de surra porque dói, é colocar tudo isso para fora. Desvelar tudo que está velado na tua vida, pra zerar.
Não é muito mais fácil você zerar tudo que você tem que zerar do que você ficar escondendo até o resto da tua vida coisas que você pode resolver, sejam quais foram. Então, assim, aí você vai falar, não, Marcelo, tem coisas que eu não quero. Então, você não quer, mas esse inferno vai queimando dentro, vai queimando dentro, vai queimando dentro. E você pode resolver. São coisas irresolvíveis nessa vida, pelo menos, que sim, vai. Existem coisas que são irresolvíveis nessa vida. Começa a fazer coisas para ajudar as pessoas que passaram por algo que você passou, que você fez, entende? É o mínimo que você pode fazer. Né? Vai sanar o que você fez? Talvez não. Mas começa a ajudar as pessoas. Começa a procurar um tipo de trabalho que não precisa ser espiritual, tá? Pode ser numa ONG, pode ser num grupo de autoajuda, pode ser, sei lá, se vira. Também não vou ficar falando o que você tem que fazer, que eu não sei o que você tem aí dentro de você, mas dá para você fazer. Né? E aí você vai limpando aos poucos, vendo o resultado das pessoas que você está ajudando. Isso é um exemplo, tá bom? Eu acho que é um caminho bacana para quem não tem coragem de pôr para fora aí uns demônios dentro de você aí, entendeu? Esses são os demônios que você tem que não fugir. Você tem que conversar, você tem que se tratar. Esses são os verdadeiros demônios. Esse é o inferno que Exu reina. É o inferno da tua mente. É o inferno de tudo que você tem guardado dentro de você negativo. Então o Exu é o rei do inferno? É, tem esse inferno aí. Exu é o diabo, ele pode ser o seu diabo, o seu provocador. Aquele cara que vai te instigar a vomitar o que você tem que vomitar. É gostoso? Não é. É prazeroso? Depois até vai ser, né? Mas o processo dói, né? Então o Exu de verdade faz tudo isso que eu tô falando aqui, ó. Ele vai pegar você de dentro para fora. E um espírito enganador não tem essa capacidade, nem intelectual. Ele não vai, porque ele está na mesma vibração do teu inferno pessoal, às vezes. Então ele vai instigar, ele vai alimentar, ele vai fazer você fortalecer os seus vícios para ele sugar todo esse éter para ele e se fortalecer e fortalecer a egrégora que ele pertence. Para terminar, tem algumas pessoas que são médiums e que às vezes eles são atuados ali com esses espíritos, né? Que a gente chama de obsessão, espírito obsessor, dá o nome que você quiser. E aí eles vêm até amarrado no terreiro, assim. Amarram essas pessoas no terreiro. Eles ficam violentos, eles vociferam, né? Eles falam palavrão, que eu vou matar ele, que eu vou matar ele, que eu vou matar ele. Só que você já percebeu que eles nunca o matam? Percebe isso? Porque se eu sou um espírito obsessor, eu tô junto com a Warla. Brincadeira, Warla. A Warla é minha companheira de aventura aqui, ó. Tô junto com a Warla. Aí incorporo nela. E eu tô com a mão livre, eu pego qualquer faca que eu tiver na minha frente e ó, pronto. Dever cumprido. Por que eles não fazem isso? Porque o Exu de verdade deixa esse processo acontecer até certo ponto. Porque ele refreia. Ele pode deixar você passar por esse processo até você entender aonde você está se linkando a essas entidades. Mas existe um limite. E é aí que o Exu de verdade entra. Fala, ô meu filho, você tá achando que você vai fazer o quê? Entendeu? Então tem toda essa diferença. Espírito enganador, espírito de verdade. Para terminar de verdade agora. Se você entrar num terreiro desse, de espírito enganador, que só faz porcaria, você vê que só, meu, é uma mistura de M's, que você tá na cara que é. Você tem pleno direito de levantar e ir embora, tá bom? Não tenha medo. Não tenha medo que os espíritos vão te acompanhar até na tua casa. Não tenha medo que os. Meu Deus, se eu sair daqui eu vou desrespeitar. Desrespeitar o quê? Não tem conversa. Confia em quem tá com você aí. Confia nos teus orixás. Se você é novo na Umbanda, não sabe o teu orixá, não sabe o teu Exu, não sabe. Mas eles estão aí. É o teu Exu, teu orixá. Não importa se você sabe ou não, eles estão aí. Então quem é maior que eles nesse momento na tua vida? Esse espírito enganador que só tá fazendo tragédia? Não é, né? Pelo amor de Jeová, né? Então assim, levanta e vai embora.
É todo o direito que você tem. Vai para casa, dorme, descansa. Se quiser tomar um banho aí, 7 ervas, um banho bom para você descarregar desse tipo de coisa é alecrim. Enfia alecrim na água quando você chegar em casa e ó, da cabeça para baixo, tá bom? Cabeça para baixo, um banho de alecrim. Pede para essas energias sair pelo ralo ali, no teu banheiro e acabou. Um banho, alecrim, nunca abandone o alecrim, tá bom? Alecrim é muito mal é muito mal usado hoje, assim, sabe? Alecrim é famoso, mas ninguém sabe o poder de que essa erva tem, desde as bruxas na época medieval também. Toda cultura sempre usa o alecrim mesmo como uma erva muito forte para espantar as coisas negativas. E a gente fica meio, fazendo defumação de alecrim, qual fazer, mas sempre tem que ter alguma coisa. Mas só alecrim mesmo. Enfia um vaso de alecrim na tua casa, você vai ver se as coisas não mudam. Tá bom? Então assim, ó, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pro teu amiguinho que talvez tenha comprado algum trabalho aí. Lembrando que se ele comprou algum trabalho no desespero, fala para parar de pensar porcaria. Se ele tá sabendo que ele fez coisa errada, é o que importa. Já desmanchou, tá bom? Fechou, já desmanchou. O importante é a tua consciência. Fez alguma porcaria sem saber, ou sabendo e se arrependeu, se já sabe, tá tudo bem. Pede para cortar, cortou e acabou, tá bom? Então, pede para compartilhar, se inscreve no canal, comenta aí se você gostou ou não. Eu quero ouvir tua opinião. Ouvir não, quero ler a tua opinião. Então, quero ler seus comentários. Quero que você ajude o teu amiguinho que está em desespero. E aí, esse canal vai crescendo e eu vou ter também mais vontade de fazer mais vídeo para vocês. Fechou? Então, tamo junto aí. Até o próximo vídeo.